Tem gente que parece viver só para te desestabilizar. Gente que te provoca, te testa, te faz sentir pequeno e o pior, consegue. Talvez você já tenha passado horas pensando em respostas, remoendo humilhações em silêncio, se culpando por ter deixado alguém te atingir de novo. A verdade, você foi treinado para reagir, mas nunca aprendeu a dominar. E enquanto você continua sendo o joguete emocional dos outros, eles se alimentam da sua fraqueza. Hoje isso muda. Esse vídeo não é sobre paz interior fofinha ou frases prontas de motivação barata. É sobre poder psicológico, frieza estratégica e respostas silenciosas que desmontam qualquer um que tente te diminuir. Se você está cansado de se sentir manipulado, desrespeitado ou usado, presta atenção. Aqui você vai descobrir 15 truques mentais que drenam a força de quem tenta te controlar, sem precisar levantar a voz ou perder sua dignidade. Cada palavra aqui foi pensada para você, que já se cansou de implorar respeito. Você que sente que está sempre cedendo, engolindo seco, esperando reconhecimento que nunca vem. A partir de agora, você vai aprender a se posicionar de forma tão fria e calculada que até quem te despreza vai pensar 2 vezes antes de tentar te atingir de novo. Mas antes de começar, curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa parar de ser pisado. E se você quer acesso a conteúdos mais profundos e exclusivos, o link está no comentário fixado. Agora respira fundo e se prepara, porque o primeiro truque vai te fazer perceber que o seu maior erro até hoje foi reagir demais para quem não merece nem seu olhar. Você já percebeu como algumas pessoas só te cutucam porque sabem exatamente onde te dói? É como se elas estudassem cada detalhe do teu comportamento, esperando a chance de ver você explodir. E quando você reage, é como se entregasse sua alma na mão delas. O jogo é esse, provocar até te tirar do sério e depois usar a sua reação contra você. E você cai, toda vez. Sem perceber, você vira o espetáculo que elas querem assistir. A grande verdade que ninguém te contou é: quem reage está sempre na defensiva, e quem vive na defensiva nunca tem o controle. Se alguém te provoca e você se irrita, você acabou de mostrar que aquela pessoa tem poder sobre o seu emocional. E enquanto você se explica, se justifica, se altera, ela sorri por dentro. Você pensa que está enfrentando, mas só está alimentando. E esse ciclo se repete, dia após dia, porque você ainda não entendeu o poder que existe em simplesmente não reagir. Não reagir não é fraqueza, é inteligência fria. É olhar para o outro com desprezo silencioso enquanto ele tenta desesperadamente chamar sua atenção. É assistir o caos se formar ao redor de você e permanecer firme, inabalável. Quando você para de reagir, o jogo muda, o outro se perde. Ele esperava grito, lágrima, drama, mas você não entrega nada. E nesse nada, você mostra tudo, que ninguém mais te controla. É nessa postura silenciosa que você começa a quebrar o ciclo, porque quem te faz mal precisa da sua reação para se sentir forte. Sem ela, ele se torna insignificante. A pessoa que vive para te provocar não sabe lidar com a sua ausência emocional. Ela quer um inimigo que lute, mas você não vai mais lutar, porque quem se domina já venceu antes mesmo de começar. Esse truque é o primeiro passo para inverter o jogo. Você vai sentir vontade de explodir? Sim, mas você vai respirar, manter o olhar fixo e deixar que o outro se afogue no próprio veneno. Porque enquanto ele tenta te desestabilizar, você vai praticar o próximo truque, usar o silêncio como sua arma mais destruidora. Você foi ensinado desde cedo que precisa se defender, se justificar, mostrar que está certo. Mas ninguém te disse que o silêncio muitas vezes é mais cruel do que qualquer resposta afiada. Quando você ignora alguém que esperava um confronto, você quebra algo dentro dela.
Você interrompe o ciclo de dependência emocional que essa pessoa criou ao seu redor. E ela sente isso, com força, porque a pior dor para quem busca atenção é ser ignorado. Discutir é entregar munição. Cada palavra sua se torna combustível para o ataque seguinte. Mas quando você cala, você cria um vazio que o outro não consegue preencher. Ele tenta, provoca, cutuca, mas não encontra mais entrada. E isso o desespera. O silêncio é uma parede invisível. Não dá para escalar, não dá para derrubar. É ali firme, impenetrável. E essa firmeza, meu amigo, é o que começa a desmoronar o controle que o outro tinha sobre você. Você precisa entender uma coisa. Ignorar não é fuga, é estratégia, é maturidade emocional. É dizer, sem abrir a boca, que você não está mais disponível para participar do teatro alheio, que você não é mais um personagem secundário no roteiro de quem quer te manipular. Quando você ignora, você retira o palco, você apaga os holofotes. E quem vive de plateia não suporta ficar no escuro. É aqui que você começa a perceber o poder real que tem. Porque ignorar não exige esforço, não exige explicação, não exige gasto de energia. Pelo contrário, é uma forma de poupar sua sanidade, sua paz e o seu tempo. A pessoa que tenta te desestabilizar não está preparada para um você frio, indiferente, calado, porque ela se alimentava da sua reação, da sua ansiedade, da sua pressa em resolver tudo. Agora ela encontra o nada, e o nada é insuportável para quem sempre teve controle. Claro que no início você vai se sentir estranho, vai parecer que está sendo frio demais, distante demais, mas é exatamente isso que vai te libertar. Porque toda vez que você responde, você se aproxima, e toda vez que você se aproxima de quem te machuca, você se perde um pouco mais. O silêncio é a distância emocional que te salva. É a cerca invisível que te protege. E quando você começar a ver os efeitos disso, vai ser quase viciante, porque você vai perceber que o controle sempre esteve nas suas mãos. Era você que entregava demais, falava demais, sentia demais. Agora você vai usar o silêncio como um escudo, como uma espada. Não para ferir, mas para se proteger. E quem quiser te atingir vai ter que aprender a lidar com o vazio da própria irrelevância. Esse tipo de silêncio abre caminho para algo ainda mais poderoso. Uma presença imprevisível que ninguém consegue decifrar ou manipular. E é sobre isso que vamos falar agora, porque o próximo truque não só desarma, como confunde. Você já reparou como certas pessoas sempre sabem qual botão apertar em você? Elas conhecem seus gatilhos, suas inseguranças, seus pontos fracos e usam isso como arma. Te provocam com comentários sutis, piadinhas disfarçadas, comparações cruéis. No fundo, isso não é aleatório, é cálculo, é controle, porque cada vez que você se abala com essas provocações, você confirma, ainda está nas mãos de quem não te respeita. A provocação é uma armadilha emocional. Parece pequena, mas é o começo de uma cadeia invisível. Primeiro, você sente, depois reage, depois se explica e, por fim, se culpa. E adivinha quem está comandando tudo isso? Quem te provocou? Essa pessoa não precisa gritar, não precisa ser direta. Ela apenas planta a dúvida, o incômodo, o desconforto e espera você se destruir sozinho. O pior é que, muitas vezes, você nem percebe que está sendo manipulado. Você acha que está defendendo seu ponto, mostrando sua verdade, se impondo, mas não está. Você está participando do jogo do outro. Um jogo onde o único objetivo é ver você fora de si. E sabe por quê? Porque uma vez que você perde o controle emocional, você perde tudo. Sua força, sua lógica, sua presença. E quem te provoca sabe disso e joga com isso. Você precisa virar essa chave. Começar a perceber que toda provocação é uma tentativa de controle. E controle só existe quando alguém reage. Quando você não reage,
você anula o jogo. A provocação morre sozinha, e a pessoa que tentou te atingir fica exposta, vazia, desarmada. Ela esperava resistência, mas o que encontrou foi maturidade, frieza e um olhar que não se entrega. Lembre-se, o provocador nunca é forte. Ele só parece forte quando você se mostra vulnerável. A verdadeira força está em quem observa, entende e recusa entrar no campo de batalha. Você não precisa provar nada para quem vive te testando. Quem te testa não te respeita. Quem te respeita não joga sujo. E a partir de agora, você não aceita mais esse tipo de jogo. A provocação só funciona em quem ainda está preso à necessidade de aceitação. Mas você não é mais esse alguém. Você está aprendendo a ser livre, emocionalmente blindado, estrategicamente silencioso. Quando perceber o padrão, sorria por dentro, porque você já sabe o que está acontecendo, e a única coisa que o outro vai ganhar é o seu desprezo disfarçado de neutralidade. E falando em confundir, prepare-se para o próximo truque, porque agora você vai aprender a ser imprevisível. E imprevisibilidade é a criptonita de qualquer manipulador. Talvez você tenha passado a vida tentando ser compreendido, tentando explicar suas intenções, justificar suas escolhas, mostrar que é uma boa pessoa. Mas quanto mais previsível você se torna, mais os outros aprendem a te manipular. É duro admitir, mas quando todo mundo sabe como você vai reagir, você vira ferramenta. Eles apertam o botão certo e você responde do jeito que eles esperavam. Sempre. E isso enfraquece sua presença, apaga seu poder, te transforma em algo domesticável. Mas hoje você vai mudar isso, porque ser imprevisível não é ser incoerente, é ser estratégico, é não entregar mais tudo de bandeja. É parar de avisar o que vai fazer, o que vai sentir, o que vai aceitar. Pessoas previsíveis são facilmente descartáveis. Já aquelas que ninguém consegue decifrar são temidas, respeitadas, observadas em silêncio. É hora de começar a agir com mais mistério, não para ser arrogante, mas para se proteger. Você não deve ser um livro aberto para quem não merece nem te folhear. E como isso começa? Começa hoje, começa agora. Não responda de imediato quando te provocarem. Não aceite convites só por educação. Mude rotinas, silencie opiniões, diga não sem precisar explicar. Pessoas imprevisíveis impõem presença sem precisar levantar a voz. E a sua imprevisibilidade vai fazer com que os outros pensem duas vezes antes de tentar te atingir. Porque eles simplesmente não vão saber qual será a sua reação. Você não precisa mudar quem você é. Só precisa parar de mostrar tudo o tempo todo. Cada vez que você segura uma opinião, muda uma rota, toma uma decisão em silêncio, você recupera uma parte de si que foi entregue demais. E essa recuperação é transformadora. Você começa a sentir que não precisa mais agradar, que não deve satisfação a ninguém, que pode ser você mesmo, sem precisar ser decifrado o tempo todo. A superação começa aí, no momento em que você percebe que tem valor mesmo sem aprovação, que pode ser forte mesmo sem plateia, e principalmente que pode mudar completamente a forma como as pessoas te enxergam, simplesmente mudando o que você mostra para elas. Hoje, você começa a quebrar o padrão. Você não será mais o previsível, o acessível, o transparente demais. A partir de agora, você será o enigma que ninguém resolve, e isso vai te libertar. E quando você começar a aplicar isso, vai sentir a diferença na mesma hora. As pessoas vão pisar com mais cuidado, vão medir palavras, vão te observar com respeito, porque aquilo que é misterioso é também poderoso, e você merece ser tratado com essa reverência. Mas para isso, precisa aprender algo ainda mais importante. Como matar o ego de quem tenta te diminuir, com uma única arma, a sua indiferença.
O maior erro que você cometeu até hoje foi tentar mostrar o seu valor para quem já havia decidido te diminuir. Você discutiu, se explicou, se doou e mesmo assim não foi respeitado. Por quê? Porque o respeito não vem do esforço, vem da postura. E nada muda mais a forma como as pessoas te tratam do que quando você passa a tratá-las com a mais letal das respostas, a indiferença. Quando você para de dar importância, o jogo vira. O outro murcha. O ego dele, que se alimentava da sua reação, simplesmente deixa de ter o que comer. Você precisa entender que o seu silêncio, a sua ausência e a sua frieza são armas de alto nível. Não são para qualquer um. São para quem já cansou de ser subestimado, traído, usado e agora quer fazer diferente. Ser indiferente não é ser frio com o mundo, é ser seletivo com a energia que você entrega. Você não tem mais tempo para dar palco a quem só quer te fazer tropeçar. A sua nova missão é clara: andar por cima sem olhar para baixo. E sim, você consegue. Não importa o quanto já se sentiu fraco ou emocionalmente preso a alguém. Isso muda quando você decide que sua paz é mais importante do que a opinião de qualquer um. E você decide isso quando para de reagir, de explicar, de se justificar. Você vai perceber que a indiferença é uma libertação silenciosa. Você não precisa se vingar. Você não precisa provar nada. O simples fato de seguir em frente machuca mais do que qualquer resposta. Hoje, ainda neste exato momento, você pode aplicar isso. Pare de olhar os status. Pare de responder quem só te procura quando precisa. Pare de correr atrás de quem ignora sua presença. Quando você se afasta emocionalmente, o outro sente. E quando ele sente, ele percebe que perdeu o acesso ao seu mundo. E é aí que a balança começa a pesar a seu favor. Você vai sentir uma força nova surgindo dentro de si, como se algo tivesse finalmente despertado. Essa força é sua. Sempre foi. Só estava sendo sufocada pelo medo de perder, pelo desejo de ser aceito, pela ilusão de que precisava ceder para manter os outros por perto. Mas agora você está enxergando e não tem mais volta. Porque quem experimenta a leveza de não depender emocionalmente de ninguém, nunca mais aceita migalhas. Você não está mais na fase de querer ser querido. Você está entrando na fase de ser respeitado. E o respeito vem quando você aprende a não se importar com o que não te acrescenta. Não é frieza, é sabedoria. E a sabedoria liberta, te coloca no topo emocional, te afasta da confusão. Te transforma em alguém que inspira, que impõe, que caminha com os olhos firmes e a cabeça erguida. É isso que você merece ser. E é isso que você vai se tornar, aplicando, dia após dia, esse novo código de conduta mental. Mas agora que você está recuperando sua força, vem a hora de proteger o que conquistou, porque ainda existe um inimigo oculto que te mantém preso ao sofrimento, aquilo que te afeta. E no próximo truque, você vai aprender como cortar esse ciclo de uma vez por todas, porque o que te afeta te escraviza, e você nasceu para ser livre. Tem gente que se irrita por qualquer coisa. Um olhar torto, uma palavra atravessada, uma opinião diferente. Gente que passa o dia inteiro reagindo a tudo e a todos. Vive cansado, drenado, machucado, mas nunca percebe que o problema não está no que os outros fazem, está em como reage a tudo que acontece. Quanto mais alguém se afeta com as atitudes alheias, mais refém se torna. Refém de palavras, de gestos, de silêncios. E nem percebe que está acorrentado ao que não pode controlar. É fácil perceber quando alguém perdeu o domínio de si. Basta uma crítica para desmontar, um comentário para arruinar o dia, uma rejeição para mergulhar no drama. Essas pessoas não vivem, elas sobrevivem emocionalmente, sempre à mercê do que o outro diz, pensa ou deixa de dizer. Não tem paz, porque qualquer abalo externo vira tempestade interna. São escravas emocionais.
Mas o pior é que muitas nem sabem que são. Não se trata de se tornar uma rocha insensível. Trata-se de desenvolver uma fortaleza interna que não se dobra a qualquer vento. Porque enquanto o outro conseguir te tirar do eixo com meia frase, você ainda não é livre. Quem é forte de verdade pode ouvir, ver, sentir e ainda assim escolher a calma. Não porque ignora o que sente, mas porque domina o que sente. E isso muda tudo. O mundo vai continuar sendo cruel. As pessoas vão continuar testando limites. Não dá para controlar isso. Mas dá para escolher o quanto aquilo te atinge. E quando alguém percebe que não tem mais o poder de te abalar, perde também o interesse em te controlar. O jogo termina ali, porque quem tem controle sobre si é inalcançável por quem vive tentando provocar. Tem gente que precisa ouvir isso agora. Parar de se afetar é o maior presente que alguém pode se dar, porque liberdade não é fazer o que quer. Liberdade é não ser escravizado por reações automáticas. É ser dono do próprio mundo interno, enquanto o externo tenta te arrancar de si mesmo. Quem aprende isso vive mais leve, anda em paz, não implora mais por respeito, impõe. E a parte mais bonita é que essa mudança não exige um milagre. Exige consciência, uma escolha diária, uma decisão firme de não entregar mais a chave do próprio emocional na mão de qualquer um. Basta um não dito em silêncio, um afastamento que não precisa de aviso, um autocontrole que grita mais do que qualquer resposta. E aí começa a transformação. Porque quando alguém aprende a dominar o que sente, se torna inacessível para quem queria ver fraqueza. E essa inacessibilidade é o que começa a gerar respeito verdadeiro. Mas agora vem uma revelação ainda mais séria. Quem fala demais, entrega tudo. E quem entrega tudo, perde respeito. E é isso que você vai entender agora. Tem pessoas que não sabem se conter. Falam tudo o que pensam, revelam tudo o que sentem, explicam até o que não precisam. Pensam que estão sendo sinceras, transparentes, acessíveis, mas o que não percebem é que, na maioria das vezes, estão se expondo demais. E quanto mais alguém se expõe, mais perde força, porque informação em excesso nas mãos erradas vira munição. E quem está sempre explicando, justificando e se abrindo, está se diminuindo sem perceber. Quem fala demais revela fraquezas, mostra feridas, mostra o que o atinge. E acredite, sempre há alguém prestando atenção nisso. Gente que escuta não para te entender, mas para te usar, para guardar detalhes, para explorar inseguranças. E quanto mais você entrega, mais vulnerável se torna. O respeito se constrói no equilíbrio, na presença firme e nas palavras medidas. Porque quem fala só o necessário cria mistério, e o mistério impõe respeito. Observe as pessoas realmente fortes. Elas não gritam, não se apressam em responder, não se explicam à toa. Elas falam pouco, mas o que dizem pesa, porque cada palavra vem do domínio, não do impulso. E é justamente esse autocontrole que faz com que os outros parem para escutar quando elas falam. O segredo não está em falar muito, está em falar certo. E às vezes em simplesmente não falar nada. Aquele que domina o mistério tem uma vantagem silenciosa. Ele não precisa se defender, ele não precisa se provar, porque o desconhecido sempre assusta. E quando ninguém sabe exatamente o que você pensa, sente ou vai fazer, eles se retraem. Ficam cautelosos, começam a te tratar com cuidado, porque o mistério cria dúvida e a dúvida gera respeito. O verdadeiro poder está em manter as pessoas sem certezas sobre você. Deixar que se perguntem, que duvidem, que nunca saibam exatamente onde você está emocionalmente. Isso não é manipulação, é proteção. É saber que nem todo mundo merece ter acesso ao seu mundo interno, que o seu silêncio pode ser mais estratégico do que 1000 argumentos e que nem tudo que você sente precisa virar uma declaração.
Hoje, se quiser começar essa mudança, faça uma coisa simples. Fale menos, observe mais, responda com calma. E quando for necessário falar, escolha palavras que não se explicam, que se impõem. A força não está em justificar, está em sustentar o próprio valor sem precisar provar nada. E quem vive assim começa a ser visto de outra forma, como alguém que se conhece, que se basta, que não está à disposição emocional de ninguém. Mas para isso acontecer de verdade, tem um passo que não pode faltar: parar de viver com medo de desapontar os outros. Porque enquanto você vive se explicando, tentando ser aceito, você se prende a uma culpa que nem é sua. E é sobre essa libertação que você vai ouvir agora. E é aqui que muita gente se prende sem nem perceber, na necessidade constante de se explicar. Explicar por que se afastou, explicar por que disse não, explicar por que mudou. Como se a sua vida estivesse sob julgamento de um tribunal invisível, onde você precisa convencer os outros de que é uma boa pessoa. Mas sabe o que isso faz? Te enfraquece, porque quanto mais você tenta justificar sua existência, mais você diz, sem palavras, que ainda precisa da aprovação de quem já te desrespeitou. Explicar demais é o mesmo que pedir desculpas por ser quem você é. E isso, com o tempo, mata a sua identidade. Você começa a se moldar para agradar, começa a evitar conflitos só para não parecer grosso, começa a engolir tudo só para manter a imagem de pessoa boa. Mas isso não é bondade, isso é medo. Medo de desagradar, de decepcionar, de ser mal visto. E enquanto você vive tentando ser compreendido, os outros seguem te moldando para caber nas expectativas deles. Chega uma hora em que você precisa romper. Parar de se preocupar tanto com o que os outros vão pensar, porque quem te ama de verdade entende o seu silêncio. E quem só te respeita quando você se explica demais, na verdade, nunca te respeitou. O respeito real vem quando você se posiciona com firmeza, mesmo que isso incomode. Porque gente que se impõe, incomoda mesmo. Mas também é impossível de ignorar. Você não deve satisfação por colocar limites, não deve justificativas por se afastar de ambientes que te adoecem, não deve explicações por preservar sua paz. Isso não é arrogância, é maturidade. E só quem já foi pisado sabe o valor que tem quando começa a dizer basta, sem precisar escrever um parágrafo inteiro para se justificar. O alívio vem quando você entende que o silêncio também é resposta, que o afastamento também é uma escolha, que a sua presença não é obrigação, é privilégio, e nem todo mundo merece. Pare de se rebaixar tentando manter conexões frágeis que só funcionam quando você se anula. A vida é curta demais para viver tentando ser entendido por quem não faz esforço nenhum para te entender. Hoje, se quiser um ponto de virada real, comece cortando as justificativas. Apenas diga não, apenas saia, apenas mude. E observe como, aos poucos, você começa a respirar diferente, mais leve, mais inteiro. Porque você não está mais tentando caber. Está apenas ocupando o espaço que sempre foi seu, só estava escondido atrás da culpa. E quando você finalmente entende isso, começa a ver o valor de outra palavra que muda tudo. Não. Simples, direto, sem explicações. E no próximo truque, você vai descobrir por que esse não é mais poderoso do que qualquer tentativa de se justificar. Tem gente que ainda acredita que o não precisa vir com explicações, desculpas ou cara de arrependimento, como se fosse errado se priorizar. Mas a verdade é que o não, quando dito com convicção, é uma das ferramentas mais poderosas que alguém pode carregar. Ele delimita território, ele protege sua energia, ele manda um recado claro: me respeite. E quem aprende a usá-lo, para de viver se sentindo usado. O problema é que muitos foram ensinados a sentir culpa por dizer não. E essa culpa silenciosa vira um tipo de coleira emocional. Você cede, mesmo sem querer.
Você aceita, mesmo se machucando. Você diz sim, querendo gritar, chega. E com o tempo, vai se apagando, se curvando, se perdendo. Mas chega. Chega de ser agradável à custa da sua paz. Porque quem te respeita de verdade, entende e aceita o seu limite sem drama. O não, bem colocado, economiza sofrimento. Ele evita desgastes, corta relações tóxicas pela raiz, te protege de se meter onde não deve. E, principalmente, te ensina que não é sua obrigação resolver a carência, o ego ou o descontrole emocional de ninguém. Você não é responsável por sustentar o conforto emocional de quem não te oferece o mínimo de consideração. Dizer não é se escolher. E isso não é egoísmo, é saúde mental. Hoje ainda você pode praticar isso. Alguém vai te pedir algo? Reflita se realmente quer ou pode fazer. Se a resposta for não, diga, sem culpa, sem cara feia, sem justificativa extensa. Apenas diga e perceba como essa atitude simples começa a reorganizar sua vida. É estranho no começo, mas libertador depois, porque cada não te aproxima da sua liberdade. E cada vez que você se impõe, um padrão antigo de submissão começa a ruir. E não se assuste se as pessoas reclamarem. Algumas vão se incomodar com o seu novo posicionamento. Vão dizer que você mudou, que está mais frio, mais distante. Mas isso não é defeito, é o efeito colateral da sua evolução. Gente que se aproveitava do seu sim vai sentir o baque do seu não. Mas quem merece ficar vai te admirar ainda mais por isso. A partir do momento que você entende que seu não é uma forma de autocuidado, você para de se desculpar por se preservar. E o melhor, você começa a atrair pessoas que te respeitam de verdade, porque sentem que estão diante de alguém com postura, com limite, com clareza. E clareza, meu amigo, impõe autoridade sem precisar levantar a voz. Mas para sustentar essa autoridade emocional, tem um ponto crucial que você precisa eliminar agora: a culpa. Porque enquanto essa culpa te dominar, você ainda será emocionalmente manipulável. E no próximo tópico, você vai entender como se livrar de vez do maior veneno emocional que existe: a culpa que os outros colocam sobre os seus ombros. A culpa é a corrente invisível mais eficiente para manter alguém preso em uma relação desequilibrada. Não precisa gritar, não precisa forçar, basta fazer com que você se sinta mal o suficiente para continuar se explicando, se doando e se anulando. Pessoas tóxicas sabem disso. Elas não querem sua felicidade, querem o seu desequilíbrio emocional. Porque enquanto você estiver culpado, estará manipulável. Elas lançam frases sutis, gestos calculados, silêncios estratégicos. Fazem parecer que a culpa é sempre sua. Você que mudou. Você que não foi suficiente. Você que está sendo frio. E você acredita. Carrega o peso. Tenta compensar. Volta atrás. E assim, elas continuam te controlando, com migalhas de afeto e toneladas de manipulação emocional. E o pior é que isso vira rotina. Você nem percebe mais. Apenas sobrevive tentando agradar alguém que nunca vai estar satisfeito. Mas aqui vai uma verdade que pode te libertar. Você não é responsável pela imaturidade emocional dos outros. Você não é culpado por não se encaixar em expectativas absurdas. E, principalmente, você não precisa adoecer tentando curar alguém que se alimenta do seu sofrimento. Hoje, você precisa fazer um tipo diferente de jejum. Um jejum emocional. Parar de alimentar quem só se aproxima para te sugar. Sabe como isso começa? Com silêncio, com distanciamento, com neutralidade. Não responda mais ao jogo emocional. Não tente mais se explicar. Não caia na armadilha da culpa programada. Quando você para de oferecer suas emoções como alimento, a pessoa tóxica começa a definhar. Porque o poder dela está no quanto você ainda reage. Corte isso. Jejue emocionalmente. Preserve-se.
A culpa só funciona enquanto você ainda sente que precisa merecer amor. Mas amor não se mendiga, não se implora. Amor que precisa de autoanulação não é amor, é controle. E você precisa sair dessa posição agora. Você é digno de respeito sem precisar sacrificar sua sanidade. E quando você começa a colocar limites silenciosos, a energia muda. A manipulação perde o efeito. É claro que vai doer no começo. Vai parecer que você está sendo duro, frio, impiedoso. Mas isso é o eco da antiga versão de si mesmo tentando te puxar de volta para a prisão. Não volte. Permaneça firme, porque quem sobrevive à culpa, renasce. E esse renascimento é o começo de uma vida em que você escolhe onde pisa, com quem anda e a quem entrega o seu emocional. E uma vez livre dessa culpa, você vai perceber o valor de uma habilidade que transforma qualquer um em um ser impenetrável. A frieza estratégica. Porque ser frio quando necessário não é crueldade, é proteção. E é isso que você vai aprender agora. Ser frio não é deixar de sentir. É aprender a não demonstrar tudo o que sente para quem não saberia o que fazer com essa informação. É a habilidade de manter a compostura enquanto o mundo tenta te arrancar reações. E não é natural para a maioria. Pelo contrário, é aprendido, é treinado. Mas quem domina essa arte se torna quase intocável emocionalmente. E quem ainda se desmancha por qualquer provocação, vive sendo ferido pelo que não merecia nem atenção. Frieza é diferente de indiferença emocional permanente. É sobre escolher estrategicamente o momento de se calar, o momento de se retirar, o momento de se proteger. É não deixar que os outros te leiam como um livro aberto. Quando alguém olha para você, esperando raiva, tristeza, medo, e encontra neutralidade, algo dentro dela quebra. Porque frieza é o único tom emocional que não entrega controle. E isso não é sobre ser duro o tempo todo. É sobre parar de se entregar de bandeja. Quantas vezes você já se viu chorando por alguém que sequer se importava? Quantas vezes deixou o coração decidir onde deveria estar o juízo? Quantas vezes foi compreensivo com quem só merecia distância? A frieza é o freio que impede o descontrole. E sim, ela pode ser aprendida. Não é dom, é prática. Você começa treinando o silêncio, treinando o não responder na hora da raiva, treinando o vou pensar no lugar do sim automático. Frieza é recusar o impulso de resolver tudo agora, de agradar, de ceder. É criar um espaço interno onde você respira, analisa e age com frieza calculada. E essa frieza, quando bem usada, impõe um respeito que nenhuma palavra é capaz de alcançar. Vai doer no início, claro. Você vai sentir como se estivesse se tornando alguém distante, mas depois vai perceber que não se trata de se afastar do mundo, mas de se aproximar de si mesmo, de valorizar sua paz, de entender que nem todo mundo merece ter acesso às suas emoções. A frieza vai te dar clareza, e com clareza você nunca mais vai se afundar em relacionamentos, situações ou ciclos que te puxam para baixo. É só uma questão de escolha. Ou você continua entregando tudo e sendo sempre aquele que sofre, ou aprende a se blindar, a guardar suas dores para curar em silêncio, sem exposição, a proteger sua mente como quem protege um tesouro, porque de verdade é isso que ela é, e o que você permite entrar na sua cabeça define o rumo da sua vida. E depois que você aprende essa arte, vem o momento mais decisivo, o de se libertar de vez do que ficou para trás. Porque o perdão, ao contrário do que dizem, não é sobre aceitar de volta. É sobre limpar o lixo emocional e seguir leve. E é isso que vamos entender agora. Perdoar não é ser fraco, não é se rebaixar, não é abrir espaço para que a dor se repita. Perdoar é, acima de tudo, um ato de coragem. Porque o perdão verdadeiro não é aquele que estende a mão, é o que solta a corda. É quando você decide, com maturidade,
que não vai mais carregar o lixo emocional que outra pessoa deixou na sua vida. E essa decisão muda tudo. Porque enquanto você não perdoa, você continua preso, não a pessoa, mas a dor que ela causou. Tem gente que confunde perdão com reconciliação. Acredita que perdoar é voltar a confiar, que é abrir de novo a porta, sentar à mesa, agir como se nada tivesse acontecido. Mas isso não é perdão, isso é repetição de padrão. O verdadeiro perdão é silencioso, íntimo, libertador. É quando você olha para tudo o que passou e decide que aquilo não vai mais definir quem você é. Você não precisa mais carregar esse peso. Já basta o que sofreu, já basta o que se calou, já basta o que engoliu. O que ficou para trás não merece espaço no presente. Hoje você pode soltar, respirar fundo e dizer com firmeza: eu não preciso mais disso. Não como uma forma de apagar o que foi vivido, mas como um ato de respeito por quem você está se tornando. Você está evoluindo, e quem evolui limpa a bagagem. Confiança quebrada não precisa ser remendada. Pode e deve ser enterrada se isso for necessário para sua paz. Porque confiar de novo em quem te destruiu emocionalmente é como abrir a mesma ferida esperando que ela não sangre mais. Você já sabe onde dói, e por isso agora você também sabe onde não pisar. Essa sabedoria é ouro, é a sua nova arma contra tudo que um dia te derrubou. E talvez você ainda se cobre por não conseguir perdoar com amor. Não precisa. Ninguém é obrigado a gostar de quem machucou. Você não precisa sorrir, não precisa conviver, não precisa se forçar. O que você precisa é liberar, tirar da alma o que está te adoecendo e seguir, sem raiva, sem apego, sem rancor, só com a firmeza de quem não quer mais repetir os mesmos erros emocionais. Esse é o seu recomeço, um ciclo novo, um capítulo que não tem mais o nome de quem te feriu. Agora é sobre você. Sobre se respeitar tanto que não aceita mais carregar nada que te puxe para trás. E acredite, essa leveza que você está buscando começa exatamente aqui, perdoando não para os outros, mas para você mesmo, para dar espaço ao novo, ao melhor, ao que finalmente te faz crescer. E ao dar esse passo, você se prepara para uma postura ainda mais firme, parar de se explicar, parar de pedir compreensão. Agora é hora de se impor com presença, porque quem se impõe não precisa mais ser compreendido, se faz entender sem esforço. E é isso que vamos explorar agora. Chega um momento em que cansa explicar, cansa justificar, cansa tentar fazer os outros enxergarem aquilo que grita por dentro. A sensação de falar e não ser ouvido, de se mostrar e não ser enxergado, esgota. Como se cada tentativa de ser compreendido fosse um passo a mais dentro de um labirinto sem saída. E o mais cruel, muitas vezes, a pessoa que mais precisa entender é exatamente aquela que mais escolhe ignorar. Há uma dor silenciosa em quem passa a vida tentando ser compreendido por quem não tem interesse em compreender. É como se o valor precisasse ser sempre provado, como se o afeto tivesse que ser conquistado a cada novo gesto. Essa busca constante vai drenando a alma, porque a compreensão verdadeira não precisa ser pedida, ela é oferecida espontaneamente por quem realmente enxerga. Mas o que poucos percebem é que o verdadeiro respeito não nasce da explicação. Ele nasce da presença, presença firme, presença segura, presença que não se curva. Quando alguém entra em um ambiente e não precisa dizer nada, e mesmo assim, todos sentem a força que carrega. Isso é presença. E quem impõe presença não mendiga compreensão, porque a sua postura fala mais alto do que qualquer palavra. É nessa virada que tudo começa a mudar. Aquele que deixa de se justificar começa a ser respeitado. Aquele que não implora mais para ser ouvido começa a ser escutado. Porque o silêncio, quando vem de alguém que se conhece, pesa. E esse peso constrói autoridade.
Não se trata de ser arrogante, trata-se de se valorizar tanto que você não se expõe mais para quem não tem a capacidade de te receber. Isso dói no começo, porque todo ser humano quer ser compreendido, quer ser acolhido, mas a realidade é que nem todo mundo tem a maturidade para isso. E enquanto a vida for vivida esperando essa compreensão, ela será uma sequência de frustrações. A libertação vem quando se entende que não é necessário que todos entendam. O que importa é que se imponha com verdade e com firmeza aquilo que se é. A postura começa a falar por você. O olhar passa a dizer mais do que justificativas. A forma como você se cala diante de provocações, a tranquilidade com que se retira de ambientes, a decisão de não participar de certos jogos. Tudo isso passa uma mensagem. Eu não preciso convencer ninguém, eu apenas sou. E quando esse nível é alcançado, o jogo vira completamente. Mas para sustentar essa postura, é preciso aceitar uma verdade dura. Algumas pessoas nunca vão mudar, nunca vão te tratar diferente. E não é você que precisa tentar mais, é você que precisa mudar a própria postura diante delas. E esse é o próximo passo. Algumas pessoas não vão mudar. E quanto mais se insiste, mais se afunda, mais se sofre, mais se gasta energia tentando arrancar respeito de onde só vem desdém. Há quem passe anos tentando consertar o comportamento do outro, tentando ensinar, mostrar, fazer enxergar. Mas a realidade é dura, quem não quer mudar não muda. E esperar isso é como regar planta de plástico. O esforço é real, mas o resultado nunca vem. Tem quem viva culpando os outros pelo que sente, mas se olhar com honestidade, vai perceber que o maior erro não está no comportamento alheio, está na permissão, está em continuar ali, dia após dia, esperando que alguém evolua, que trate diferente, que ame com mais maturidade. Enquanto isso, a própria vida vai passando, e o desgaste emocional vai virando rotina, silenciosa e destrutiva. É mais fácil dizer que o outro é tóxico do que admitir que se permanece por medo. Medo de mudar, medo da solidão, medo de se impor, mas chega uma hora em que não dá mais. O problema não é o que o outro faz, é o que ainda se aceita. Porque quem aprende a se valorizar de verdade não discute pelo básico, não mendiga consideração, não aguenta mais pouco. A verdade, por mais dura que pareça, é simples. Eles não vão mudar. E o que precisa acontecer agora é uma mudança interna, uma postura diferente, uma firmeza que vem do cansaço, do esgotamento emocional que vira força. Porque quando alguém finalmente decide mudar de postura, tudo muda ao redor. As dinâmicas se rompem, as pessoas se assustam, e o respeito começa a surgir onde antes só existia costume. Mas essa mudança exige coragem. Coragem para romper com velhos papéis, coragem para ser mal interpretado, coragem para cortar o ciclo. E muitos sabem disso, mas ainda não tomaram a decisão. Estão ali, no quase, no limite, esperando mais um empurrão emocional que no fundo sabem que precisa partir deles mesmos. Quem quer ser tratado com respeito precisa se tratar como alguém respeitável. E isso começa com limites, começa com a retirada, com o silêncio, com a ausência. Postura não se discute, se impõe. E quando alguém percebe que você mudou, que não está mais disposto a aceitar o que aceitava antes, o jogo vira. E quando esse jogo vira, o passo seguinte é ainda mais poderoso. Porque às vezes a melhor forma de mostrar força é sair. E é isso que vem agora. Às vezes, a maior resposta não é um confronto, não é uma explicação, não é uma última tentativa. Às vezes, o que mais dói em alguém que te subestimou é perceber que você não está mais lá, que você sumiu, que a sua presença, antes entregue fácil demais, agora virou silêncio, distância, ausência total. E é aí que vem o impacto.
Porque pessoas que achavam que tinham domínio sobre você não sabem lidar com a sua ausência emocional. A ausência, quando vem depois de muita entrega, é uma declaração de força. Ela diz: eu tentei, eu aguentei, eu suportei, mas agora acabou. É quando você para de implorar por respeito e passa a exigir. Não com palavras, mas com a decisão de não se permitir mais ser ferido no mesmo lugar. Quem estava acostumado a te ver presente, sempre disponível, sente o peso da perda quando percebe que você agora escolheu desaparecer. E não é sobre fugir, é sobre se preservar, é sobre deixar claro que você entendeu o seu valor e que o tempo agora será entregue apenas onde há reciprocidade, crescimento e verdade. A sua ausência se torna então um lembrete vivo de que quem não soube te valorizar, perdeu. E quem perde alguém que aprendeu a se amar, sente, e sente fundo, porque o que vai embora em silêncio carrega dignidade. Esse é o ponto de virada. A decisão de não mais implorar por espaço, de não mais se diminuir para caber em lugares pequenos. A escolha de se retirar de ambientes, conversas e relações que já provaram que não sabem te cuidar. E essa escolha é libertadora. Não porque fere, mas porque cura. Cura o que antes era alimentado por ilusões, promessas e dependência emocional. A sua ausência assusta, porque mostra que você não depende mais. Mostra que aprendeu, que virou a página, que agora vive por você, e não mais tentando consertar o que já foi quebrado muitas vezes. E quando essa postura se instala, tudo muda. Porque você passa a andar com mais firmeza, com mais clareza, com mais verdade. E essa verdade é o que constrói uma nova vida, mais leve, mais consciente, mais forte. A superação não é quando o outro muda. É quando você muda tanto que o outro simplesmente não te alcança mais. Ele continua lá, repetindo os mesmos jogos, as mesmas provocações, esperando a mesma versão antiga de você, que já nem existe mais. Porque agora existe alguém diferente, alguém que sabe onde pisa, que sabe onde não volta, que sabe o valor do próprio silêncio. E com isso, uma nova fase começa. Uma fase em que você já não busca mais respeito, você impõe, em que você não explica mais tanto, você vive, e vive com presença, com autoridade, com paz, porque entendeu finalmente que o maior truque mental não é contra os outros, é a sua própria evolução. Se você chegou até aqui, é porque alguma coisa dentro de você está gritando por mudança, e a verdade é que você merece essa transformação. Você merece ser respeitado, merece ser valorizado. Merece olhar no espelho e enxergar alguém que não se curva mais, que não abaixa a cabeça, que sabe o próprio valor e não o negocia por migalhas emocionais. Tudo o que foi dito aqui não é teoria bonita, é sobrevivência, é estratégia emocional para quem já cansou de sofrer quieto, para quem foi deixado de lado, para quem foi usado, manipulado, ignorado. Mas agora esse ciclo termina. Porque você não é mais o mesmo. E se você aplicar pelo menos um desses truques mentais ainda hoje, já vai sentir o poder voltando para suas mãos. Você tem uma força absurda dentro de si. Talvez só tenha esquecido disso por causa do que viveu. Mas agora você lembrou. Agora você sentiu. E agora é só uma questão de escolha. A escolha de se posicionar, de se afastar, de se impor, de virar a chave. Porque quem você era até ontem não é mais quem você vai ser a partir de agora. Escreve nos comentários agora: eu não me rebaixo mais. Essa frase é um compromisso, é o primeiro passo público da sua virada. E eu quero ver você escrevendo isso com força. Porque quem comenta isso está dizendo ao mundo: eu acordei. E não aceito mais ser pequeno, onde eu fui feito para ser grande. E leva isso com você. Quem domina a si mesmo já venceu qualquer inimigo. Essa é a essência da sua nova postura. Calma, fria, respeitável, inabalável.
Obrigado por assistir até o final. Agora clica no vídeo que está aparecendo aqui no card. Ele vai te aprofundar ainda mais nesse processo de transformação. E não esquece, tem um conteúdo exclusivo esperando por você nos comentários fixados. Te vejo no próximo vídeo e lembre-se, o respeito começa quando você para de implorar por ele. Vá e imponha o seu.